Meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa aula, tá? Hoje nós iremos partilhar com vocês a questão da desigualdade, os problemas que envolvem o grande dilema do Brasil, né? As disparidades e distorções sociais entre os vencimentos, né? O que ganha um preto e um branco, como a gente em si no Brasil tem trabalhado essas distorções. E não é nada muito simples, tá, gente? Então, aí nós entramos no capítulo 2, projeto de vida, diferentes pessoas, diferentes projetos de vida. O que subentende na prática é que todas as pessoas têm um projeto de vida completamente diferente uns dos outros. Não existe aquela ideia de que um projeto seja igual o do outro. Todos vocês precisam entender que os projetos são individuais. Isso não significa dizer na prática que se um colega deseja num futuro ter a mesma profissão que você, não possa. É muito comum as pessoas quererem ter uma profissão igual a de um outro colega, mas isso não significa dizer que ele tem um projeto de vida igual ao projeto que você tem traçado para si. Todos traçam projetos de uma forma completamente diferente, e isso varia da situação social em que cada um está inserido, as comunidades de onde cada um vem, a realidade familiar, a questão econômica que também pesa muito. Então, vamos avaliar um pouco. Diferentes pessoas, diferentes projetos de vida, e ainda nós analisamos uma questão social, que hoje a gente vai detalhar e vocês vão entender na íntegra o que a questão social e por que ela fala tão alto, né? A sociedade onde nós vivemos, as comunidades onde nós atuamos, onde nós moramos, habitamos, elas em si não determinam quem nós vamos ser, mas elas influenciam demais quem nós seremos. Então, vamos aí. É necessário que a gente entenda que é hora, literalmente, de cairmos na real e percebermos que a desigualdade social ela existe, que os preconceitos raciais existem. E quando a gente fala de distorções econômicas, a gente fala justamente de um problema seríssimo que nós enfrentamos no Brasil, onde negros ganham menos do que os brancos, onde negros, mesmo tendo a mesma formação e qualificação do branco, ganha menos. E diante disso, também é necessário que o aluno entenda que o nosso país é um país diverso. E esse país diverso está muito ligado às etnias, a- às raças, a um nicho muito grande de pessoas que aderem, né, a tipos diversos de religião. Então, quando a gente analisa principalmente etnias, nosso país é muito diverso. Nós temos asiáticos, nós temos aqui dentro do nosso país inúmeros europeus, que já é uma raça branca, né? A gente, no caso dos asiáticos, são amarelos, nós temos inúmeros descendentes de africanos e temos também africanos habitando aqui o nosso país, tá? Então, vamos analisar. Aqui nós vamos trabalhar, tá? Aqui tem umas numeraçõezinhas que significam as competências gerais. Então, nós trabalhamos sempre analisando as questões das nossas competências da área de projeto de vida e como o ensino médio ele alterou toda uma rotina e o entendimento dos nossos adolescentes de como eles podem planejar a vida deles, independente das dificuldades pelo qual cada um passa. Então, vamos analisar aí na tela, tá? Parabéns, já dou parabéns a quem está assistindo a aula, tá? Então, vamos aqui. Jovens brancos, pretos e pardos. Vamos prestar bastante atenção, até porque esses dados são dados de 2018. Isso não significa dizer, tá, meus amores, que esses dados já não tenham sido alterados. Pelo contrário, eles já foram alterados e a situação não mudou muito de lá até aqui, né? Nós continuamos sendo um país extremamente desigual, onde pretos, quando estão dentro das universidades, eles são minorias em determinados cursos, principalmente cursos da área de saúde. Os pretos continuam ganhando menos do que os brancos, mesmo tendo
as mesmas qualificações, as mesmas formações. Então, há essa distorção e a gente não pode fugir dela, tá? Então, vamos lá, meus amores. Jovens brancos, pretos e pardos. Em 2018, no Brasil, estavam matriculados no ensino médio 63,6% dos jovens pretos e 65% dos pardos. Aqui, pessoal, está tratando muito muito assim de locais onde, por exemplo, muitas pessoas se declaram pretas, né? Até porque o índice aí são de pessoas que se declaram pretas e não têm vergonha de dizer que são pretas, tá? E 65% dos pardos, que são aquelas pessoas que acham que são miscigenados, né? Que são parte aí dessa miscigenação, enorme miscigenação pelo qual o Brasil passou no processo histórico. Já a taxa de atendimento dos jovens de cor branca nesse mesmo ano foi de 75,3%. Prestem atenção. Segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílio do IBGE, que é chamada de PNAD, né? Vocês já devem, o professor de geografia deve ter falado para vocês sobre a PNAD, que trabalha com a amostra de domicílio, né? Eles fazem as pesquisas e avaliam em si, é, de acordo com o que eles perguntam, né? Eles fazem essas amostras, perguntam no IBGE, tá? A taxa de alfabetização dos pretos é de 90,9%. Alfabetização. E aqui a gente não está falando entendimento, compreensão de mundo, análise social, está falando de alfabetização. E o que é alfabetização? A pessoa que sabe ler e escrever. Aqui já entra um outro gargalo, uma outra dificuldade, que é muito mais além de saber ler e escrever, tá? Nem todas as pessoas que sabem ler e escrever têm um nível de compreensão muito grande de interpretação. Aí é outro problema, tá? Ao passo que a taxa de brancos alfabetizados é de 96%, ou seja, até os brancos, mesmo os brancos estando dentro do setor público, das escolas públicas, os brancos são mais alfabetizados do que os pretos, tá? Ainda de acordo com essa pesquisa, né, jovens brancos têm, em média, 2 anos a mais de escolaridade do que jovens pretos e pardos. O que significa na prática, amores, que os jovens pretos e pardos, muitas das vezes, eles abandonam a escola mais rápido do que os brancos. Os brancos, mesmo estudando na escola pública, aqueles que estudam na escola pública, eles não abandonam com tanta facilidade. Já os pretos e pardos, eles têm uma certa dificuldade em permanecer na escola. E aí também é outra dificuldade que a gente analisa também e vamos continuar essas percepções na sala de aula, tá? Para que vocês entendam essa realidade social. Quando os pretos e pardos necessitam deixar as salas de aula, abandonam as escolas, eles abandonam não é muitas vezes porque eles querem, é por uma extrema necessidade. De quê? De sobrevivência. Como assim, professora? Muitos abandonam a escola porque precisam trabalhar para ajudar os pais em casa, né? Ou para simplesmente se manter, porque a situação social das famílias pretas e pardas não necessariamente são as mesmas realidades sociais das famílias de brancos. Mesmo todo mundo aqui, nesse caso aqui na PNAD, né, analisando aí periferias, locais onde tem uma população mesmo pobre. Embaixo aqui é que a gente vai analisar a situação de jovens ricos e pobres. Aqui em cima é uma realidade geral, mas principalmente aí de jovens que estudam nas escolas públicas, certo? E aqui, alguns alunos até podem me perguntar, professora, no geral, esses 63,6% dos jovens pretos, 65% por cento dos partos, é no ensino médio só público? Não necessariamente, tá? Embaixo aqui, quando está falando da taxa de alfabetização dos pretos e dos brancos, aqui, pessoal, está realizando, a pesquisa da PNAD foi geral, entendeu? Ela avaliou os estudantes do ensino médio. A pesquisa não detalhou
quem faz parte do setor público e quem faz parte do setor privado. Eu apenas estou falando que a realidade do setor público é muito dificultoso e tem muita dificuldade, até mesmo quando se tem brancos no setor público, eles deixam menos as turmas do que os pretos e pardos, tá? Ainda de acordo com essa pesquisa, né, que já mostra uma distorção, onde os brancos eles têm 2 anos a mais de escolaridade, quando se compara aos pretos e pardos, porque os pretos e pardos abandonam as escolas facilmente, não tem estímulo para ir à escola, ou muitas vezes têm dificuldades para permanecer na escola em detrimento de quê? Questões financeiras, tá? Então, vamos aí. Os jovens de 18 a 29 anos que trabalham, a renda média dos jovens pretos e pardos, segundo a análise da PNAD, até 2017, eles ganhavam R$ 500, né? Então, preste atenção. Alguns que chegavam, por exemplo, a trabalhar como menores aprendiz, e aí a gente pode até avaliar, né? Pela lei, a lei permite que os menores trabalhem. O problema não é trabalhar, né? O problema é a continuação dos estudos. Mas, no geral, pessoal, a renda dos pretos e pardos, até 2017, daqueles que conseguiam entrar no mercado de trabalho e que, se por acaso já fosse maior de idade, no caso aí, né, entre 18 e 29 anos, 18 já é maior de idade, né, maiores de idade, aqui já ganhavam um salário mínimo, mas que é o básico da Constituição, né? Todo mundo que trabalha acima de 18 anos tem que ganhar um salário mínimo. Abaixo, que é a questão de menor, tem que ganhar meio salário, né? Mas o turno oposto, a galera que é menor aprendiz precisa estudar. Mas a galera que já tem 18 a 29 anos, o que que vai acontecer? Os pretos ganham R$ 500 a menos do que os jovens brancos. Quando estes têm carteira assinada e já são maiores de idade, começa a faixa etária aí, 18 a 29 anos, quando a maioria ganha um salário mínimo, ou no mínimo, né? Porque dependendo das empresas pagam até mais. Quando a faixa etária é de 12 anos para baixo, todo mundo que é menor de idade, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, só podem trabalhar meio expediente. E por isso ganham meio salário, tá? Que no caso fica entre R$ 500 e R$ 600. De qualquer forma, pessoal, é uma distorção muito grande mesmo. E a gente não pode avaliar isso como sendo algo que é normal, porque não é. Isso não é normal. Até porque um país, para trabalhar a igualdade, precisa entender que não pode haver distinção entre pretos e pardos, e nem entre pretos e pardos versus brancos, ou entre brancos versus amarelo, ou entre amarelo versus preto. Gente, nós não vivemos numa sociedade, não podemos viver numa sociedade onde as etnias, as raças têm que estar versus. O que é versus na análise do português, né? Uma contra a outra. Isso não existe, não é para ter isso. Todos nós somos iguais, tá? Na imagem ao lado que vocês estão acompanhando na aula, a gente tem aí os modelos habitacionais, tá? E aí a gente avalia, quanto mais as pessoas são brancas e ganham bem, mais elas moram em estruturas diferentes das dos pretos e pardos. O relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né, a PNUD, a PNUD de 2019, mostra que o Brasil só há menos desigualdades que em alguns países africanos. Ou seja, o Brasil tem tanta desigualdade quanto se compara a outros países da América, por exemplo, alguns países pobres, né, vamos dizer assim, da Ásia, mas quando se fala, por exemplo, aqui o Brasil tem menos desigualdade do que esses países, que muitas vezes estão centralizados, né, na América e na África. Mas a situação atual do nosso país, que vem até os nossos dias, a desigualdade no país, ela só aumentou. De 2018 para 2022, só aumentou. E essa desigualdade fez com que o Brasil, que já amargava dados terríveis, antes de 2018, nós tínhamos uma desigualdade muito grande. Antes de 2018, nós tínhamos uma desigualdade
muito grande. Mas a nossa desigualdade ainda era atenuada em dados, em números, quando se comparava a alguns países da América. Hoje, nossos dados de 2018 até 2022, eles só pioraram, né? A desigualdade no Brasil, ela ficou muito grande e hoje o Brasil se compara a desigualdades aí nossa atualmente só é menor do que os países africanos. E quando eu falo países africanos, não são todos os países africanos, tá, meus amores? A gente precisa entender também o tamanho do continente africano para não falar, isso aí é na África, pobreza é na África, isso não... Pessoal, o continente africano é riquíssimo. São alguns países da África que têm problemas, tá? Então vamos lá. Vista aérea dos bairros Morumbi e Paraisópolis em São Paulo. Essa foto é de 2019. Do lado esquerdo você vê o Morumbi, que é considerado um bairro nobre de São Paulo, onde é um bairro que centraliza uma força econômica muito grande. E do outro lado a gente tem Paraisópolis, que é considerada aí uma favela. Então há uma distorção na imagem. De um lado você percebe nitidamente que são prédios, né? Há toda uma estrutura, e do outro lado, não. O que significa na prática que nós estamos visualizando uma imagem onde de um lado nós temos a riqueza e do outro lado nós temos pobreza. Aí mostra a desigualdade social. Aí nós temos embaixo, né, os problemas entre jovens ricos e pobres. Segundo o PNAD, em 2017, 9,8 pontos percentuais foi a diferença da taxa de alfabetização entre os 25% mais ricos e os 25% mais pobres da população brasileira. Além disso, os dados mostram que os 25% mais ricos permanecem na escola. Os ricos continuam na escola porque eles têm um pai ou alguém na família que os mantém na escola. E ainda estudam em escolas muito abastadas, escolas que eles precisam ter dinheiro para poder pagar, tá bom? Eles permanecem, em média, na escola 3,8 anos a mais do que os 25% mais pobres da sociedade brasileira. O que significa na prática é que quanto mais pobre, mais dificuldade os jovens, os adolescentes têm de permanecer na cidade não, na escola, desculpa. Então, o que significa isso, pessoal? Que quanto mais pobre, maior a dificuldade de concluir os estudos ou de ter perspectiva de futuro. Essa é a realidade do nosso país. E como trabalhar para que essas realidades sejam mudadas? Através, pessoal, simplesmente da capacidade que cada um de vocês tem de se superar, porque as dificuldades são muito grandes entre pobres e ricos. E quando eu falo ricos, pessoal, são pessoas ricas, de classe média altíssima. E hoje o Brasil, porque a gente tem uma divisão social muito grande, divisão de classes. Os ricos, pessoal, que representam a classe A, é uma classe muito alta, né? Então, faz com que os alunos ou os adolescentes que estudem, ou jovens que já estão nas universidades, não abandonem seus estudos, porque eles não passam necessidade. Agora, o pobre, então, no geral, uma grande massa da população que estuda e que tem um sonho de mudar de vida, tem um sonho de se formar, ele precisa ter muita força de vontade, porque senão nada disso ocorre se ele não tiver força de vontade. Porque as dificuldades são enormes que eles enfrentam, né? Principalmente o estudante pobre, e ainda quando é negro, né? Ainda tem a questão do preconceito, que já soa como um absurdo, certo? E não para por aí. Preste atenção à plaquinha azul. E os jovens do campo? A gente está falando de jovens da cidade. Aqui são resultados da cidade. Quando a gente vai para o campo e para as comunidades quilombolas, que são comunidades remanescentes de quilombos, onde os negros, os descendentes negros, moram nessas comunidades. Será que essas comunidades do campo, as comunidades quilombolas, os jovens indígenas, a jovem mulher, o jovem homossexual ou homoafetivos no geral, o grupo LGBTQIA+, será que todos têm as mesmas igualdades sociais? Têm o mesmo acesso à educação? Têm o mesmo acesso ao saneamento básico? Têm o mesmo acesso, né, à informação? Têm o mesmo acesso à rede social?
tem o mesmo acesso, pessoal, a aulas em tempo real, né? Tem o mesmo acesso aos mesmos tipos de alimentação. Então, tudo isso a gente precisa avaliar. Aqui nós temos a taxa líquida de matrícula no ensino médio até 2017, aqui é geral, tá? E a gente vai avaliar na pesquisa aí a questão de renda. Quantos por renda estão matriculados e quantos, mesmo por renda, ganham menos, né? Que também estão matriculados. O que mostra na prática é que quanto mais as pessoas têm renda, ganham dinheiro, mais elas conseguem ter os filhos permanentes na escola, tá? O índice de evasão é baixo. Agora, quanto menos dinheiro as pessoas têm, menos os filhos dessas pessoas têm de oportunidade de permanecer na escola, pelas dificuldades sociais e econômicas pelo qual essas instituições, não é nem tanto a dificuldade das instituições, né, pelo qual as famílias passam financeiramente. Às vezes, o adolescente precisa pagar um ônibus, né, uma passagem. Às vezes ele não tem uma passagem para se deslocar para ir à escola. Às vezes os sistemas de ensino público ofertam ônibus escolares, mas a gente não pode dizer que isso acontece em todas as escolas. Mas enquanto não ocorre em todas as escolas, os adolescentes precisam se locomover de ônibus, e passagem de ônibus custa dinheiro, né? Então, tem todas essas questões sociais e econômicas que a gente tem que analisar. Então, vamos lá. 57,3% avaliando aí a renda, tá? Certo? 57,3% correspondem, que estavam matriculados, correspondem aos 25% mais pobres. Ou seja, olha o tanto de jovens, somente 57,3% dos jovens pobres, né, continuam na escola. Então, se você pegar 57,3% e diminuir de 100, você vai perceber a quantidade de jovens, menos da metade, abandonam, mas o percentual ainda é alto. Fica um percentual de 42,7, não é isso? 42,7. Então, é muito alto o percentual, tá? 91,1%, meus amores. Olha o tamanho do percentual. Quanto mais ricas as famílias, ou mais abastadas, aquelas que têm, que mesmo não sendo ricas, têm condição de manter os filhos nas escolas, onde os adolescentes não têm tanta dificuldade de estudar, 91,1% são 25% da população mais rica, o que significa que, na prática, os pobres abandonam mais as escolas e os ricos continuam mais nas escolas. O índice entre os ricos que continuam matriculados é maior do que o índice de pobres que permanecem matriculados. Aqui eu tenho 67,5% é a faixa, né, permitida no Brasil, ou seja, é o índice em que o governo brasileiro estimulava de percentual tido como normal para que todo o normal para o Brasil, essa taxa de 67,5% é a taxa que o governo avalia como sendo a normal. Então, o Brasil tinha que ter, na prática, de acordo com a tabela, tá? 67,5% de jovens matriculados, mas quando a gente vai para os pobres, não bate essa meta. Dos ricos, bate. Chega a 91,1%. É a questão das metas. O Brasil tinha que ter uma meta de jovens aí no ensino, né? Em 67,5%, mas na prática só os ricos chegam lá, né? Ainda ultrapassam a meta, porque a meta dos ricos matriculados é de 91,1%. Para dos pobres, só 57,3%. Aí vocês vão fazer a sessão trocando ideias, tá? Em uma roda de conversa, discutam as questões a seguir, só que nós não estamos em roda de conversa, o que significa na prática que todos que estão assistindo a aula precisam literalmente escrever a perguntinha no caderno, e aí vocês vão colocar a data de hoje, tá? No caderno, que aqui a gente já vai somar para a terceira avaliação, tá? A partir desse momento, a gente tem uma nova análise de dados de tarefas, que no caso as tarefas em projeto de vida a gente chama de missões, porque aqui realmente é missão.
Você ter a capacidade de se autoavaliar, preencher, responder tudo de uma forma pessoal é uma missão. Tem gente que não consegue, tem muita dificuldade. Primeira questão: que informações apresentadas no texto mais chamou a atenção? Esses textos aí. Aí você vai colocar, chamou a atenção, me chamou a atenção a realidade onde os pretos e pardos que estão matriculados, vamos supor, nas escolas, acontece isso, ou ganham menos do que os brancos, vocês vão colocar, de acordo com o que você está lendo, tá? É, eu pensei, aí você pode também colocar como respostas explicando, né? Essa, por exemplo, essa taxa de matrícula no ensino médio. Você pode dizer, me chamou a atenção na taxa de matrícula no ensino médio, onde 91% da classe rica continua matriculado, somente 57,3% dos pobres continuam matriculados, porque porque eles não batem nem a meta, porque a meta estipulada pelo governo é de 67,5%, o que significa dizer na prática que os pobres não batem nem a meta do governo. E esse gráfico mostra muito como é a realidade do Brasil. Quanto mais ricas ou com condições as famílias têm de manter seus filhos na escola, menos eles deixam a escola. Segundo, analisem o gráfico e busquem possíveis explicações para a diferença entre os 25% mais pobres e os 25% mais ricos. Aqui eu já até expliquei, tá? Aqui, no geral, que informação apresentada no texto mais chamou sua atenção? Você vai, no geral, aqui de cima a baixo, que mais chamou a atenção de vocês. E a terceira, uma das metas do Plano Nacional de Educação, o PNE, é elevar a escolaridade média da população e igualar a escolaridade média entre negros e não negros. Na opinião de vocês, que possíveis resultados essa ação poderá promover no acesso de negros e não negros ao mercado de trabalho? Aí você vai analisar, tá? O plano de educação, ele quer levar, né, o Plano Nacional de Educação tenta elevar é, o percentual de escolaridade de pretos e brancos, elevar a de pretos para que os pretos possam chegar num nível de igualdade com os brancos. Aí você vai dizer, né? Você aí vai dizer que possíveis resultados essa ação poderá promover no acesso de negros e não negros ao mercado de trabalho. Você acha que vocês, na prática, você vai dizer, olha, eu acho que essa ação vai melhorar, porque ao longo dos anos a tendência vai ser os negros disputarem o mercado de trabalho de igual para igual com brancos. A tendência vai ser os negros, num futuro, se isso ocorrer de fato na prática, ganharem os mesmos salários que os brancos, terem as mesmas qualificações profissionais, ou você pode dar o seu posicionamento, né? Que na sua visão, por exemplo, isso pode não acontecer de forma positiva e pode continuar a desigualdade do mesmo jeito que está nos dias atuais. Meus amores, vou deixar nessa telinha aí, tá? Para vocês copiarem as questões e responderem na sala de aula, tá? Nesse momento, quando eu falo sala de aula, é nessa aula, porque querendo ou não, nós estamos em uma aula, então é essa a nossa sala de aula virtual. Façam as atividades, já respondam para não deixar para cima da hora as respostas. Um abraço, fiquem com Deus, vamos persistir, porque mesmo diante de todas as adversidades, nós podemos. Um abraço, tchau.